Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre Físico-Química 1. Nosso assunto de hoje é átomos. Os tópicos a serem abordados são número atômico, número de massa, número de nêutrons, cátions e ânions, isótopos, isóbaros e isótonos. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de avaliar um átomo pelo seu número atômico, determinar os números atômico, de massa e de nêutrons de um átomo, entender como se formam os cátions e ânions e identificar átomos que são isótopos, isóbaros ou isótonos. Um átomo, para ele ser identificado, assim como uma pessoa é identificada pelo seu RG, pelo seu CPF, um produto num supermercado é identificado através do código de barra, o átomo precisa de uma forma dele ser identificado, que ele tenha um código que seja especificamente dele. No caso, os átomos são representados pelo seu número atômico. E o que é o número atômico de um átomo? É o número de prótons presente no núcleo desse átomo. O número atômico ele é sempre representado pela letra maiúscula Z, e representa então como a identificação, uma coisa que só ele tem, a impressão digital do átomo é o seu número atômico. Por exemplo, o oxigênio tem 8 prótons no seu núcleo, então o número atômico do oxigênio é igual a 8. O hidrogênio tem um próton no seu núcleo, tem um número atômico igual a 1. E assim por diante. Quando a gente fala em número de prótons de um átomo, estamos falando no número atômico desse átomo, na impressão digital dele. Okay? Uma outra forma de identificar o átomo é pelo seu número de massa, representado pela letra maiúscula A. Número de massa é a soma das partículas existentes no núcleo desse átomo, ou seja, quais são as partículas que estão presentes no núcleo de um átomo? Os prótons, partículas positivas, e os nêutrons, partículas neutras. A soma do número de partículas de prótons e número de partículas nêutrons vai dar para a gente o número de massa de um átomo. Então, pegando, por exemplo, o flúor, é um átomo que tem 9 prótons e 10 nêutrons no seu núcleo. Dessa maneira, somando 10 com 9, ele tem um número de massa igual a 19. Quando a gente fala então de elementos químicos, o que são elementos químicos? São todos os átomos que possuem o mesmo número atômico, ou seja, que possuem o mesmo número de prótons. Então, elementos químicos, a gente pode falar de hidrogênio, de oxigênio, de nitrogênio, de cloro. Então, cada um desses elementos químicos tem o seu número de prótons específico, ou seja, o seu número atômico. Como é que a gente representa um elemento químico? O elemento químico ele pode ser representado, tomando aqui esse exemplo, através do número de prótons e seu número de massa, seu número atômico e número de massa. A letra X representaria o elemento químico. O número de massa pode ser colocado acima do símbolo do átomo e o número de prótons, o número atômico, colocado como índice desse símbolo. Então, aqui alguns exemplos. Temos átomos de sódio, que é representado pela sigla Na, o átomo de oxigênio pela letra O e o átomo de prata, que é representado pela sigla A maiúsculo G minúsculo. Então, no caso, o sódio, quando a gente vê o sódio com os números 23 e 11 ao lado, a gente tem que olhar para o átomo de sódio e automaticamente entender que ele vai ter 11 prótons, ou seja, número atômico igual a 11, e número de massa igual a 23. No caso do oxigênio, ele tem um número atômico igual a 8, ou seja, 8 prótons, e o número de massa igual a 16. E finalmente a prata, ela tem um número atômico 47, ou seja, no núcleo do átomo de prata são encontrados 47 prótons, e se contarmos também o número de nêutrons existente no núcleo da prata, chegamos ao número total de 108. O número de massa da prata é igual a 108. A formação de íons, o átomo, quando ele está no seu estado elementar, a carga de prótons é igual à carga de elétrons. Ou seja, somando as cargas positivas e as cargas negativas, número de prótons e número de elétrons, o resultado vai ser igual a zero. Mas o átomo ele pode perder ou ganhar elétrons. Isso é a base de todas as reações químicas, é o átomo ganhando ou perdendo elétrons. E quando esse átomo perde ou ganha elétrons, ele torna-se um átomo eletricamente carregado, que nós chamamos genericamente de íons.
Então temos duas situações, como eu falei, um átomo pode perder elétrons ou pode ganhar elétrons. Vamos pegar aqui o primeiro exemplo, o átomo de sódio. O sódio, quando ele está no seu estado elementar, ele tem número atômico igual a 11, número de massa 23, número de prótons igual a 11, ou seja, né, Z igual a P, o número atômico igual ao número de prótons, e o número de elétrons igual a 11. Olhando na representação, temos o núcleo, a bolinha azul representando o núcleo, onde estão os prótons e nêutrons, e as órbitas onde estão os elétrons. Então, na primeira órbita, na camada K, existem 2 elétrons, na segunda órbita, camada L, existem 8 elétrons, e na camada M ele tem apenas 1 elétron. Como esse último elétron sozinho na última camada, ele tem o sódio, o átomo de sódio no caso, vai ter uma facilidade muito grande de perder esse elétron. Quando ele perde um elétron, ele passa a se chamar então, um íon de carga positiva, ele passa a ser chamado então de cátion. Se verificarmos o segundo esqueminha com a bolinha azul, percebemos que como ele perdeu o último elétron, a última camada mais externa desaparece. Então, no caso, esse vai ser um cátion, porque se nós olharmos agora o número de elétrons do estado fundamental, que era 11, e agora no estado energizado, que ele se transformou em um cátion, ele tem o número de elétrons igual a 10. Então, se pegarmos o número de prótons, que permaneceu igual a 11, e o número de elétrons, que agora é 10, fizermos a diferença entre um e outro, sobra mais 1. Então, no caso, o átomo de sódio, quando ele perde um elétron, ele torna-se um cátion de carga elétrica mais 1. Um outro exemplo, podemos pegar, por exemplo, um átomo de flúor, representado aqui por essa bolinha verde, com seu núcleo representado pela bolinha verde. O átomo de flúor ele tem 2 níveis energéticos, a camada K completa com 2 elétrons e a camada L com 7 elétrons. Então, se a gente olhar para o átomo de flúor, ele tem um número atômico igual a 9, número de prótons igual a 9, né? Sempre igual, número de prótons e número atômico, número de massa igual a 19 e número de elétrons igual a 9, ou seja, número de elétrons, novamente, igual ao número de prótons, carga elétrica igual a 0. No caso, o átomo de flúor, quando ele torna-se um íon, ele tem uma tendência muito grande a ganhar elétrons. Então, se a gente observar no segundo esqueminha, a camada mais externa agora tem 8 elétrons. E se nós fizermos o balanço do número de prótons e elétrons, novamente ele permanece com o número de prótons igual a 9, só que agora tem número de elétrons igual a 10. Então o que vai acontecer? Carga positiva mais 9, carga negativa menos 10, fazendo o balanço vai sobrar menos 1. Então ele vai ter uma carga elétrica menos 1. Quando o átomo ele fica carregado negativamente, ele passa a ser chamado de ânion. Então, sempre é importante ter essa distinção. Quando o átomo perde elétrons, ele fica positivo. Quando ele ganha elétrons, ele fica negativo. Vamos entender um pouquinho agora o que são isótopos, isótonos, isóbaros. Isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons, ou seja, eles fazem parte do mesmo elemento químico. Mas o que pode acontecer? Eu posso ter átomos iguais, com o mesmo número de prótons, da mesma espécie, só que possuem número de massa diferente. Por que isso acontece? O átomo ele tem o mesmo elemento químico, tem o mesmo número de prótons, mas no seu núcleo ele pode ter mais ou menos nêutrons. Tá? Isso é normal acontecer na natureza, existem vários átomos que possuem isótopos. Então aqui um exemplo bem clássico, o hidrogênio, número atômico igual a 1, ele tem 3 isótopos. O mais comum na natureza é o hidrogênio que tem 1 próton e 0 nêutrons. Tá? Dessa maneira ele tem número atômico igual a 1, número de massa igual a 1. Só que também temos, em quantidades menores presentes na natureza, átomos de hidrogênio que possuem 1 próton e 1 nêutron no seu núcleo. Dessa maneira ele vai ter um número atômico igual a 1 e número de massa igual a 2. E um terceiro isótopo de hidrogênio que ele terá 1 próton no seu núcleo e 2 nêutrons. Somando o número de prótons e o número de nêutrons, ele passa a ter o número de massa igual a 3. Um outro exemplo, o oxigênio, ele tem 3 isótopos. Novamente, todos eles possuem
número atômico igual a 8, ou seja, 8 prótons. E se olharmos para o número de massa, nós podemos verificar que eles variam de 16 a 18, né? 16, 17 e 18 como número de massa. Ou seja, o número de nêutrons no núcleo do átomo de oxigênio pode ter 8 nêutrons, pode ter 9 nêutrons ou até 10 nêutrons. Novamente, a forma mais elementar, mais comum encontrada na natureza é o primeiro modelo, que possui número de prótons igual a 8 e número de massa igual a 16. É importante salientar que, como os isótopos fazem parte do mesmo elemento químico, eles possuem as propriedades químicas exatamente iguais. O que vai diferenciar os isótopos são as propriedades físicas. Tá? Falando um pouquinho agora de átomos isóbaros, o que são átomos isóbaros? São átomos que possuem o mesmo número de massa e número de prótons diferente, ou seja, são elementos químicos diferentes. Vamos pegar, por exemplo, um número de massa igual a 40, nós temos com um número de massa igual a 40 o átomo de cálcio, que possui número atômico 20 e número de nêutrons 20. Tá? Se somarmos o número de prótons e o número de nêutrons, chegamos a 40, número de massa. E o átomo de potássio, que tem número atômico 19, ou seja, 19 prótons, e número de nêutrons 21. Se somarmos 19 com 21, também iremos encontrar um número de massa igual a 40. Então, nós temos os dois átomos, o átomo de cálcio e o átomo de potássio representados. Então, nós podemos verificar que o átomo de cálcio possui o número atômico 20 e número de massa 40, e a representação do átomo de potássio, o número atômico 19 e o número de massa 40. Ou seja, eles são isóbaros justamente porque o 40, o número de massa, é o mesmo. Tá? Vamos tomar um outro exemplo. Átomos com número de massa igual a 42. Novamente, vou tomar como exemplo um isótopo do cálcio, que possui número atômico 20 e número de nêutrons igual a 22. Então é importante até a gente observar, no primeiro exemplo, foi apresentado um átomo de cálcio com o número de massa igual a 40, e agora nós temos o mesmo elemento químico, cálcio, só que agora com um isótopo que possui 22 nêutrons. Dessa maneira, 22 nêutrons mais 20 prótons, ele passa a ter número de massa igual a 42. Um segundo elemento, chamado escândio, representado aqui pela sigla S maiúsculo C minúsculo, ele possui número atômico 21 e número de nêutrons igual a 21. Somando o número de nêutrons com o número de prótons, chegamos ao número de massa de 42 também. E o terceiro exemplo, o átomo de titânio. O átomo de titânio ele tem número atômico igual a 22 prótons no seu núcleo e 20 nêutrons. Somando 20 com 22, chegamos também ao número de massa igual a 42. Importante a gente salientar que átomos isóbaros possuem propriedades físicas e químicas diferentes. Por quê? Porque eles são elementos químicos diferentes. O único elo em comum entre eles é o número de massa. Finalmente, falando um pouquinho dos isótonos, o que são os isótonos? Isótonos são átomos que possuem diferente número atômico, ou seja, são elementos químicos diferentes, que possuem também número de massa diferente, porém possuem número de nêutrons iguais. Então, tomando como exemplo o número de nêutrons igual a 20, usando o cálcio novamente como exemplo, se pegarmos o número de massa do cálcio 40, número de prótons 20 e subtraímos 40 menos 20, encontramos número de nêutrons igual a 20. O átomo de cloro possui 17 prótons e número de massa igual a 37. Se a gente, novamente, pega o número de massa 37 e subtrai do número de prótons, que é 17, chegamos ao número de massa igual a 20. Um outro exemplo, número de nêutrons igual a 12, o átomo de sódio ele tem 11 prótons e número de massa igual a 23. Se nós subtrairmos 23 de 11, restará 12 nêutrons. Átomo de magnésio possui número atômico igual a 12, número de massa igual a 24. Novamente, se subtrairmos o número de massa 24 do número atômico que é 12, encontraremos o número de nêutrons igual a 12. Novamente, é importante salientar
que átomos isótonos possuem propriedades químicas e físicas diferentes também, porque são elementos químicos diferentes. Dessa maneira, eles têm as suas propriedades químicas e físicas totalmente diferentes. Então, chegamos ao final de mais uma videoaula sobre átomos. Espero que tenham gostado. Visite nossas redes sociais e até a próxima.